Nos últimos vídeos, nós mostramos para vocês como trabalhar num home broker, ou seja, como olhar aquela tela do home broker, entender as negociações do pregão eletrônico e como comprar as ações das empresas. Só que o que acontece? Se você for comprar as empresas por conta própria, você tem que saber o que você está comprando. Assim como quando você vai no supermercado, vai comprar os produtos, você vai tentar comprar aquilo que você sabe que tem qualidade. Então, quando você vai comprar ações no home broker, o ideal é que você já tenha estudado análise fundamentalista, ou seja, que você já tenha analisado os fundamentos das empresas, já tenha visto então se as empresas estão saudáveis financeiramente, se elas não estão endividadas, se são empresas que têm alguma vantagem duradoura, ou seja, que daqui a 5, 10 anos essas empresas continuarão bem e produzindo, que elas têm alguma vantagem em relação às concorrentes, e tudo isso, todo esse estudo, você aprende conosco aqui na Outliers no curso de investimento em ações, que é um curso online que você pode ir lá no nosso site outliersbrasil.com e se inscrever. Então, se você por acaso não quiser comprar suas ações por conta própria, vamos dizer que você queira delegar para um gestor, porque você não tem tempo, não vai poder ficar analisando o balanço de empresas, nem acompanhando as suas empresas. Que outra maneira você pode investir em ações sem ter que disponibilizar tanto tempo, sem ter que estudar tanto? Existem algumas outras maneiras, que são os fundos de investimento. Os fundos de investimento nada mais é do que um investimento que ele é feito em grupo. Então, são múltiplas pessoas, que são chamadas de cotistas, que resolvem cada uma dar um pouquinho de dinheiro, e então um gestor vai pegar esse dinheiro dos cotistas e esse gestor vai escolher, geralmente com uma equipe de analistas, escolher então quais ativos ele vai comprar com esse dinheiro dos cotistas. Então, existem fundos que têm uma gestão passiva e fundos de investimento com uma gestão ativa. Os ETFs, Exchange Traded Funds, que nós conversamos também nos vídeos anteriores, são fundos de gestão passiva. As pessoas até brincam que um gestor de um ETF é um gestor preguiçoso, porque ele não tem muito trabalho. O que ele faz? Ele pega um determinado índice, que pode ser o índice da Bolsa de Valores do Brasil, Ibovespa, pode ser o índice da Bolsa de Nova York, que é o SP500, ou qualquer outro índice, e ele simplesmente replica o que acontece naquele índice no fundo de investimento dos cotistas dele. Então, o que acontece? Quando você investe seu dinheiro num ETF, você investe num saco de gatos, que eu digo. Por quê? Porque são múltiplas empresas, mas nesse saco de gatos tem empresas maravilhosas, mas também podem ter empresas ruins, empresas com fundamentos que não são muito bons ou que não têm uma vantagem competitiva. Por quê? Porque o gestor ele não está se preocupando em ir ali com a equipe de analistas e estudar cada uma das empresas. No ETF, ele simplesmente vai colocar o que está sendo negociado naquele índice que ele segue, vai ser o que vai estar dentro do seu fundo de investimento. Então, se as pessoas estão negociando muito uma empresa ruim e essa empresa está no índice Ibovespa e o seu ETF segue o Ibovespa, aquela empresa ruim vai estar na sua carteira, certo? Então, o ETF, ele é bom no sentido de que você se torna acionista, você investe em várias empresas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo ele pode ser ruim porque na sua carteira podem ter empresas que não têm bons fundamentos, que não são economicamente muito saudáveis. E além disso, no ETF você não vai ganhar o provento dessas empresas diretamente na sua conta corrente, ele não vem para você.
os proventos das empresas do ETF, eles vão para o próprio fundo de investimento. Então, o gestor do fundo que vai definir o que ele vai fazer com aqueles proventos, se ele vai comprar novas ações, se ele vai investir num outro ativo de renda fixa. Então, quando você tem um ETF, você não recebe os proventos diretamente, ele vai para o fundo e vai, então, ser dividido entre todos aqueles cotistas, sendo que o gestor define o que vai ser feito com os proventos. E, além disso, se você quiser, então, um fundo em que o gestor seja um pouco mais ativo, no sentido de analisar junto com a sua equipe como é que está cada empresa antes de colocar ela no fundo, né, na carteira dos cotistas, você então tem que escolher um fundo de investimento com gestão ativa, que são os fundos de investimento multimercado ou os fundos de investimento em ações. Então, são dois tipos de fundos que são de gestão ativa e que investem em ações. Então, o fundo de ações, como o próprio nome diz, ele vai investir a grande maioria do dinheiro dos cotistas em ações. O fundo multimercado, ele tem múltiplos ativos dentro dele. Então, ele investe em ações, mas ele pode investir também em produtos de renda fixa, como CDBs, letras de crédito agrícola e imobiliário, debêntures. Então, você tem que sempre ler o prospecto do fundo para saber exatamente onde ele vai investir o dinheiro dos cotistas. E qual é a diferença em relação à compra? O ETF, nós vimos no vídeo passado, eu ensinei vocês, eu mostrei lá o IVVB11. Então, eu mostrei que os ETFs em geral terminam com o 11 e que você compra lá no home broker, assim como se compram ações de empresas. Então, o ETF ele é comprado como se fosse uma ação, enquanto que um fundo de investimento multimercado e um fundo de investimento em ação, você vai ter que ir lá no aplicativo ou no site do seu banco de varejo, ou do seu banco de investimento, ou da sua corretora, e você vai clicar. Geralmente tem um lugar específico onde tem todos os fundos de investimento que tem naquele local à venda. Então, você vai escolher ali o fundo multimercado ou o fundo de investimentos em ações. Óbvio que como um fundo de gestão ativa dá mais trabalho para o gestor, as taxas de administração de um fundo multimercado e do fundo de investimento em ações vão ser superiores a de um fundo que segue um índice, ou seja, um ETF, que é um fundo passivo. Mas, muitas vezes, esse valor que você paga a mais em termos de taxa de administração, em taxa de performance, tudo isso, se o gestor ele realmente está trabalhando bem, vale a pena você pagar mais, porque ele está fazendo uma seleção mais adequada dos ativos que vão entrar na sua carteira. E se você gostou, então, dessa aplicação em ações, investimento em ações, tanto de maneira direta, em que você vai lá e compra os seus ativos, ou através de ETFs, ou através de fundos de investimento de multimercado e ações, você pode também se inscrever no nosso curso de investimento em ações, porque ele ensina todos esses métodos para você, ele ensina você como analisar as empresas para saber se você vai colocar elas na sua carteira ou não, ensina você a comparar fundos de investimento multimercado, a comparar fundos de investimento de ações, usando comparadores que você encontra na internet, comparadores da própria Ambima também, para saber qual deles que você vai escolher, em qual que você vai investir seu dinheiro. Então, tudo isso a gente ensina para você, como ler um prospecto, como entender toda a parte de quanto você vai gastar com taxas, com corretagem, tudo isso a gente explica para você, mostra como entender uma nota de corretagem. Então, tudo isso você vê lá no nosso curso online de investimento em ações. Então, vá lá no site outliersbrasil.com e se inscreva no nosso curso. E se você também gostou desse vídeo, bota um like lá pra gente, que você acaba ajudando tanto a equipe da Outliers, quanto toda a equipe da Fábrica da Net, que faz esse visual bonito dos vídeos, a nossa equipe de marketing, a Andrea, o Vitor, todo mundo que trabalha junto para que você possa ter esse vídeo legal. Então, dá um like, segue a gente lá nas nossas, no YouTube, segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram, que é @
Outliers Finanças, sem o C cedilha, e aí segue lá a gente no Insta. Então, e fica dando uma olhadinha lá no nosso site, na página principal da outliersbrasil.com. No final existe um blog onde a gente vai ensinando para você também todas as notícias. Então, saiu uma notícia nova da economia do Brasil, a gente explica em linguagem simples para que você consiga entender. Para quem está iniciando do zero em finanças, a gente dá dicas também lá no nosso site para pessoas que estão endividadas, pessoa que está sempre sem dinheiro. A gente também dá dicas de como organizar o orçamento. Então, se você gostou de tudo isso, então nos segue e seja também um outlier, ou seja, alguém fora de série.